Louvamos a Deus por essa oportunidade de estudarmos a lição da Escola Dominical. Vamos estudar hoje a lição 6, que tem o título Expressando Palavras Honestas. Revista dos Adultos, que tem o tema Os Valores do Reino de Deus, a relevância do Sermão do Monte para a Igreja de Cristo, revista comentada pelo pastor Zé Gomes. Então hoje, continuando nosso estudo sobre o Sermão do Monte, estaremos falando hoje sobre essa característica do súdito do reino, que é ser sincero, falar a verdade, não necessitar de jurar, como veremos aqui qual era o significado desse juramento, como Jesus vai dizer aqui no texto bíblico, do Senhor ouviste, que foi dito aos antigos, não perjurarás, mas cumprirás teus juramentos ao Senhor, então não jurarás falso. Então estaremos estudando sobre essa temática. Pedimos aos irmãos que possam compartilhar o vídeo, se inscrever no canal. Na descrição do vídeo tem também links para download de slides em PDF, PowerPoint, que os irmãos podem fazer uso livremente. O textuário diz, seja porém o vosso falar sim, sim, não, não, porque o que passa disso é de procedência maligna. Mateus 5,37. Verdade prática, fazer um juramento ou uma promessa é algo muito sério, por isso o cristão deve cuidar para não prometer ou votar aquilo que não vai ter condições de cumprir. Então é uma característica daquele que é nascido de novo, daquele que foi transformado. Outrora vivíamos no pecado, outrora nos tinha prazer no pecado e acordávamos pecando, já dormia maquinando o mal para o dia seguinte. Porém, o nascido de novo, o pecado é ofensivo, é o que nos machuca. Então a mentira é um pecado. A gente sabe que o pai da mentira é o diabo. E nós devemos seguir aquele que é a verdade. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Então nós somos seguidores de Jesus, devemos nos parecer cada dia mais com ele, seguir por onde ele pisou. Louvado seja o nome do Senhor. Os objetivos da lição é afirmar que não devemos jurar nem pelos céus nem pela terra, enfatizar que nossas palavras devem ser sim, sim, não, não, e pontuar a honestidade com as palavras. O texto bíblico se encontra em Mateus 5, versículo 33 ao 37. Vamos ler. Outro sim ouviste que foi dito aos antigos, não perjurarás, mas cumprirás teus juramentos ao Senhor. E porém vos digo que de maneira nenhuma jureis, nem pelo céu, porque é o trono de Deus, nem pela terra, porque é o escabelo de seus pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei. Nem jurarás pela tua cabeça, porque não podes tornar um cabelo branco ou preto. Seja porém o vosso falar sim, sim, não, não, porque o que passa disso é de procedência maligna. Introdução. Juramentos sempre estiveram presentes na sociedade. Eles são compromissos que a pessoa assume publicamente de que cumprirá realmente aquilo que prometeu. Então, na realidade, Jesus não está aqui proibindo jurar. Alguns interpretam dessa forma. Jesus está dizendo aqui que aquele que vive em sinceridade não tem essa necessidade de jurar. Mas juramentos ainda existem. Por exemplo, alguém quando se forma, faz o juramento ali da turma, um compromisso ali em relação à sua profissão. Também uma autoridade que assume um cargo, como o presidente, o prefeito, faz juramento em relação a guardar ali as leis, a cumprir, guardar a Constituição, por exemplo. Então, juramentos ainda existem. E no tribunal, por exemplo, no caso aqui no Brasil, o artigo 203 do Código de Processo Penal, ele dispõe que a testemunha fará sobre palavra de honra a promessa de dizer a verdade do que soube ou lhe for perguntado. Como é um Estado laico, ele tem que fazer essa promessa de dizer a verdade, guiando a sua própria honra. Então ele se vale da sua própria honra e faz essa promessa. Nos Estados Unidos e Portugal, por exemplo, faz um juramento. Aí há também o crime lá do perjúrio. Aqui há o crime do falso testemunho. Então, juramentos ainda existem e é normal em determinada situação oficial. Quando Jesus ensina que o nosso falar seja sim, sim, não, não, porque o que passa disso é de procedência maligna, Mateus 5,37, ele condena o uso indiscriminado, leviano ou evasivo do juramento que prevalecia entre os judeus. Então, o que Jesus estava questionando ali é a questão do juramento falso, ou leviano, como acontecia ali no meio daqueles doutores da lei, como veremos durante a lição. Então, esse juramento falso, enganoso, era isso que Jesus estava condenando. Ou seja, Jesus estava condenando a mentira, estava dizendo que aquele que quer fazer parte do reino de Deus, aquele que tem a sua justiça mais elevada do que a dos escribas e fariseus, deve ser pautada na verdade e não necessitaria nem sequer de jurar, porque a sua palavra tem um peso de verdade, sua palavra é confiável. É isso que estaremos estudando nessa lição.
O verdadeiro súdito do reino de Deus, ele tem que ser uma pessoa de confiança e não uma pessoa que as suas palavras não têm valor, né? Vive mentindo. É complicado, né, irmãos? Muitas das vezes, até, por exemplo, um profissional, né? Um prestador de serviço, né? Aquele que é móvel, às vezes alguém liga para ele: estou indo, estou chegando. Ele ainda está lá no lugar onde ele está ainda ocupado em outra atividade. Então, o cristão tem que pesar suas palavras. E sua palavra tem que ser sim, sim ou não. Se ele ficar com subterfúgio, com promessas falsas, a Bíblia declara que tudo que passar do sim, sim, não é procedência maligna. Por isso, nessa lição, veremos como o mestre ensinou que os homens deveriam ser transparentes e honestos em sua palavra, para que os juramentos entre eles se tornassem desnecessários, né? Se você tem peso na sua palavra, tem confiança, as pessoas acreditam no que você diz, é claro que você não vai precisar jurar por nada, né? Temos aquela imagem daquela criança, né, que a mãe fala: você fez isso errado, né? Você é o culpado desse mal feito. Ele: não, mãe, juro por Deus, juro para o pai, né? Então, juro para a mãe. Então acaba, né, tendo a necessidade de jurar, porque as suas declarações ali faltam o peso da confiança. Então é isso que veremos, né? Nós, uma vez que andemos no padrão do reino de Deus, fazendo a vontade de Jesus, imitando a Cristo, as pessoas vão confiar em nossas palavras. Em seu reino, a honestidade de seus membros elimina o uso de juramentos. Tiago 5,12, né, faz coro a essa instrução de Jesus, né? Ele captou bem essa instrução e ele também relata em sua carta. Mas, sobretudo, meus irmãos, não jureis nem pelo céu, nem pela terra, nem façais qualquer outro juramento, mas que a vossa palavra seja sim, sim, não, para que não caiais em condenação. Primeiro tópico: não devemos jurar nem pelos céus, nem pela terra. Também podemos imaginar, né, a figura dessa pessoa, né? A pessoa que jura, mas, né, a mão atrás, cruzando os dedos, né? A gente sabe o que isso significa, né? Que a pessoa está jurando, dizendo que vai fazer, mas ela está automaticamente querendo se isentar da verdade, dizendo, com aquele ato de cruzar os dedos, dizendo: seja, meu juramento aqui não tem peso, não tem valor. Bem assim os fariseus estavam fazendo, os escribas, que é como veremos, e Jesus vai condenar isso. E é claro que esse ensinamento não era só para eles, é para nós também. A lei do juramento. De acordo com o dicionário bíblico Weekly, a lei mosaica enfatizou a natureza obrigatória dos juramentos e decretou o castigo para o perjurador, aquele que faz um juramento falso. Então, a lei é boa, a lei é santa, e a lei prescrevia o juramento. Em muitas situações, a gente vê na Bíblia, né, alguns reis fazendo juramentos, fazendo alianças. O próprio Deus também, ele faz aliança com Abraão, faz aliança com Davi. Então, são juramentos. E, como diz a palavra do Senhor, né, ele não tem por quem jurar, ele jura por ele mesmo. E ele cumpre, louvado seja o nome do Senhor, nós sabemos que ele é fiel. Também vemos lá em Gênesis 24, né, Abraão chamando Eliezer e pedindo para ele fazer um juramento que seu filho não ia casar com nenhuma filha ali daquela terra, mas que ele iria buscar uma noiva para o seu filho Isaque, e o seu mordomo então faz o juramento. Então é algo bom, algo que era honroso. Porém, o que a lei condenava e o que Jesus está condenando aqui é o perjúrio, ou seja, o falso juramento, a mentira. Números 32 diz: quando o homem fizer voto ao Senhor ou fizer juramento, ligando a sua alma com a obrigação, não violará a sua palavra, segundo tudo que saiu da sua boca fará. Interessante esse trecho aqui que diz: ligando a sua alma com a obrigação. Então, realmente é um compromisso, né, que tem que ter fidelidade. Se você jurou, não é apenas de lábio, apenas de boca, mas tem que ser algo que o seu coração esteja ali ligado com aquele compromisso para cumprir. O falso juramento de uma testemunha ou uma falsa afirmação com relação a uma promessa ou alguma coisa encontrada exigia uma oferta pelo pecado, né? Então, quando o pecador reconhecia isso, ele ia confessar, ia sacrificar, pedindo perdão a Deus. A lei enfatizou a seriedade dos juramentos e proibiu o juramento por deuses falsos, né? Havia também aqueles que iam testemunhar falsamente, né? Ia levantar alguma injúria contra o seu irmão e testemunhava falsamente. Quando fosse descoberto, né, o juiz tinha que analisar direitinho. Quando descobrisse, a mesma pena que ele desejava para o seu acusado, né, recairia sobre ele. Então a lei cuidava para que
o povo tivesse esse compromisso e essa responsabilidade de não jurar falsamente, não testemunhar falsamente. Então a lei era para guardar, né, o povo desse pecado chamado mentira. Zacarias 8,17 diz: "E nenhum de vós pense mal no seu coração contra o seu próximo, nem ameis o juramento falso, porque todas essas são coisas que eu odeio, diz o Senhor." Então o Senhor odeia aquele que pensa mal no coração contra o próximo e aquele que ama o juramento falso. Já está tão viciado, em mentira que ama o juramento falso. O propósito da lei do juramento, segundo o subtópico. O propósito do juramento antes era benéfico, tinha o objetivo de descobrir a verdade. Tratava-se de um apelo solene que o adorador fazia a Deus, tendo consciência de que ele era o grande juiz, onisciente, onipotente, dono de tudo, que enquadrilhava os corações de todos os homens e que revelava o íntimo de cada um, a verdade e a sinceridade presente no espírito do homem. Então, era benéfico, era algo que alguém, de forma honrosa, fazia um juramento. Ele estava dizendo: eu sei que Deus conhece meu coração. Se eu estou falando em nome dele, eu juro em nome de Deus, é porque o Senhor já sabe que eu vou cumprir. Ele reconhecia isso, como o salmista lá no Salmo 139. Eu sei, Senhor, que tu me sondas. Então, o salmista reconhecia, tinha essa certeza de que o juiz dos juízes enquadrilhava ali o seu coração. Jeremias 17, versículo 10, na Nova Versão Transformadora, diz assim: "Eu, Senhor, examino o coração e provo os pensamentos. Dou a cada pessoa a devida recompensa, de acordo com suas ações." Os juramentos nas Escrituras são de dois tipos: aqueles feitos por Deus e aqueles feitos pelos homens. Então, como já falamos, toda a aliança que o Senhor fez com os homens, com Noé, com Abraão, com Davi, com Salomão, todas essas alianças, todos esses juramentos, Deus cumpre. Glórias a Deus. Deus é fiel, então a gente sabe que o juramento de Deus é fiel. Porém, dos homens, falham. Muitas vezes, por isso que a Bíblia vai nos alertar e Jesus vai requerer que nós vivamos um padrão elevado, ou seja, a nossa palavra tem que ter o valor, tem que ser sim, sim, não, não. Não jureis nem pelo céu nem pela terra. O estratagema dos escribas fariseus quanto ao juramento pode ser notado quando eles diziam que qualquer voto que o adorador fizesse usando o nome de Deus estaria vinculado àquele juramento, mas um voto feito sem que fosse pronunciado o nome de Deus era de menor valor, e nesse caso não precisava ser cumprido. Então o mandamento dizia que não era para chamar o nome de Deus em vão. De certo que eles, de forma literal ou ao pé da letra, muitas das vezes cumpriam o mandamento, tanto é que nos registros não se colocava o nome de Deus, substituía por Adonai ou por outro termo, mas eles distorciam esses mandamentos em relação ao perjúrio, no sentido de que se falasse o nome de Deus no juramento, tinha que se cumprir. Mas se não falasse o nome de Deus, o juramento era um juramento banal, era algo que eles podiam usar de forma leviana. Então foi isso também que o Senhor Jesus estava ali denunciando a respeito da forma como eles juravam. Foi contra esse procedimento dissimulado e hipócrita que Jesus confrontou. Ai de vós, condutores cegos, pois que dizeis: qualquer que jurar pelo templo, isso nada é, mas o que jurar pelo ouro do templo, esse é devedor. Insensatos e cegos, pois qual é maior, o ouro ou o templo que santifica o ouro? E aquele que jurar pelo altar, isso nada é, mas aquele que jurar pela oferta, que está sobre o altar, esse é devedor. Então eles tinham esse subterfúgio, e a sua palavra então não tinha valor, porque quando eles faziam esses tais juramentos que para eles não era nada, eles podiam descumprir. Então eles podiam mentir. Se eles jurassem pelo templo, nada era, ou seja, eles não tinham nenhuma relevância, aquele juramento era algo que poderia ser anulado ou seria, como já citamos, usado de forma inescrupulosa. Mas se eles jurassem pelo ouro do templo, aí o ouro tinha valor, mas o templo não. Aí Jesus está dizendo: quem é que santifica? O ouro que está no templo, não é o próprio templo. Então, eles queriam arrumar um jeitinho de mentir. E Jesus condenava isso, porque tudo era de Deus. Nós não podemos, nesse sentido, de penhorar nossa palavra, se escondendo atrás de um juramento, por nada. Aí Jesus vai dizer aqui em Mateus 5 essa questão, como já lemos,
E não podemos jurar nem pela nossa cabeça, porque não podemos tornar um cabelo branco ou preto. Tudo é de Deus. Então, qualquer juramento você está, empenhando a verdade, empenhando, Deus nesse negócio e usando o nome de Deus em vão. E qual é a vacina para isso? É viver de forma honesta. Você não vai precisar jurar. Você não vai precisar de subterfúgio ou de empenhar alguém que está acima de você para sustentar a tua palavra. Seja honesto. Diga assim, sim, não. E viva de forma que, aleluia, a sua prática possa testemunhar e glorificar o nome de Deus. Essa tenuidade de classificações feita pelos escribas e fariseus entre os votos obrigatório e não obrigatório não tinha qualquer base. Para Jesus, quem jurasse pelo céu teria que cumprir seu juramento, pois eles foram feitos por Deus. Então estaria jurando em nome de Deus de qualquer forma. E a terra era o estrado dos seus pés. E Jerusalém era a cidade do grande Deus. Então, tudo é de Deus. Então, qualquer forma que eles estivessem jurando, eles não tinham como escapar. Estavam perjurando quando não cumpria aquilo que eles tinham se comprometido. A conclusão é que qualquer juramento feito usando alguns desses elementos teria de ser cumprido, pois neles o nome de Deus estava envolvido. Um cristão verdadeiro e sincero que tem o coração transformado pelo Evangelho não precisa invocar qualquer elemento, como o céu e a terra, para afirmar que o que está dizendo é verdade, posto que na essência da verdade está o íntimo do seu coração, no qual não há mentira, engodo ou engano. Lá no Salmo 15:2 diz: aquele que anda sinceramente pratica a justiça e fala a verdade no seu coração. Salmo 24:4, aquele que é limpo de mãos e puro de coração e que não entrega sua alma à vaidade, nem jura enganosamente. Então, o súdito do reino de Deus, essa ética que a gente tem estudado no Sermão do Monte, tem a ver com a santidade. Nós somos salvos pela graça, mas agora o Senhor requer que nós andemos em santidade. Todo esse comportamento que temos aprendido refere-se a um viver santo, viver em santidade. Então alguém poderia ter dúvida, o que é viver em santificação? Leia o Sermão do Monte. A gente vai ver as nossas falhas, as nossas imperfeições, vamos ver tantas coisas que precisamos nos enquadrar para poder estar vivendo como um súdito do reino de Deus, glorificando a Deus, poder ter uma autoridade do que eu falar, do que eu expressar, ser reconhecido como verdade, a minha vida ser verdade, ser verdadeira, ser sincero e poder ser sal e luz. De outra forma, se eu sou um mentiroso, como é que eu sou sal? Se eu sou um enganador, como nas lições passadas, se eu sou um adúltero, aquele que já tem cobiçado, está lá maquinando na sua mente pensamentos impuros, se eu sou aquele que odeia meu irmão, como é que eu sou sal? Como é que eu sou luz? Como eu posso voltar um pouquinho ali os versículos? Ser aqueles que estão, aleluia, elencados nos bem-aventurados. Então, eu tenho que aprender durante esse trimestre esse tema que é tão importante, continuar estudando ele, porque aqui não esgota os ensinos de Jesus ali, e buscar viver nesse padrão. Não é para me salvar, é para viver santo, porque eu fui salvo pela graça, não foi pelas obras, para que ninguém se gloriasse. Então a graça me alcançou, me salvou, mas agora eu não posso viver como um religioso, como um fariseu ou como um escriba, mas tenho que viver em novidade de vida. Segundo tópico, nossas palavras devem ser sim e não. Primeiro subtópico, como deve ser o nosso falar. Tomar cuidado com o que se fala é valioso demais. Essa atitude declara que tipo de pessoa nós somos. Um cristão verdadeiro sempre procura falar com verdade e sabedoria. Com muita propriedade, o sábio rei Salomão falou que a morte e a vida estão no poder da língua. Jesus foi bem categórico quando afirmou que pelas palavras alguém pode ser justificado ou condenado, o que nos impele a ter cuidado no nosso falar. Por isso é bom ouvir, ouvir mais e falar menos, ser pronto para ouvir e tardio a falar, porque muitas das vezes o alvoroçado acaba falando, se comprometendo, voltando coisas que não vai poder cumprir. Então nós devemos vigiar. O cristão cheio das verdades divinas terá um falar verdadeiro e reagirá contra todo tipo de falsidade e mentira. Jesus exige honestidade o tempo todo, esteja um homem sob juramento ou não. Não há padrão duplo para o cristão. Se sim ou não, só tem dois caminhos. Não tem um mais ou menos. Então nós devemos vigiar, irmãos. É claro que nós não somos perfeitos, muitas das vezes falhamos, nos comprometemos, não cumprimos, mas que a gente vá
né, contornemos ou busquemos, né, sempre enfrentar as situações e falar a verdade, pedir desculpa, porque a nossa palavra tem que ser tem que ser sincera. Amém, irmãos? Que Deus nos ajude a viver imitando a Cristo, fazendo a sua vontade, agradando a Ele em santidade. Glórias a Deus. O segundo subtópico, o sim e o não na vida de Paulo. As situações que pregamos a nossa palavra e por algum motivo não conseguimos realizar o que dissemos ou planejamos. Em 2 Coríntios 1, de 12 a 24, há o relato do episódio que ocorreu com o apóstolo Paulo. Ele fez planos de visitar os irmãos da igreja de Corinto, porém por diversas vezes foi impedido e as coisas não saíram como havia planejado. Então Paulo teve esse problema, queria ir em Corinto mais 2 vezes, mas seus planos não foram cumpridos. Então aí os adversários, a gente sabe que lá na primeira carta aos Coríntios, Paulo vai citar ali que havia aqueles que gostavam de dividir a igreja, e esses falsos apóstolos que vinham sempre querendo minar ali a autoridade de Paulo, seu apostolado, queriam sempre botar em dúvida, acusavam agora Paulo de ser mentiroso. E 2 Coríntios 1,12 diz: porque a nossa glória é esta, o testemunho da nossa consciência, de que com simplicidade e sinceridade de Deus, não com sabedoria carnal, mas na graça de Deus, temos vivido no mundo e de modo particular convosco. Então Paulo, nesses versículos também, vai falar sobre esse sim ou não e vai inclusive dizer que Deus cumpre essa prescrição dessa sinceridade. Ele vai dizer aqui em 2 Coríntios 1,20: porque todas quantas promessas há de Deus são nele sim, e por ele o amém, para a glória de Deus por nós. Então Paulo vai citar esse sim, não e dizer que ele também vive assim. Ele fez os planos, mas não pôde, foi impedido de cumprir, de ir ali, mas ele não estava mentindo. E nessa carta então ele vai fazer a sua defesa em relação a esses acusadores. Por isso os acusadores se valeram da situação para fazer graves e sérias acusações contra Paulo, dizendo que ele não era confiável. Paulo refuta seus opositores dizendo que não era o tipo de pessoa que diria sim, quando na realidade queria dizer não. O apóstolo toma Deus como sua fiel testemunha e explica o motivo pelo qual não tinha ido logo fazer essa visita, que era para poupar os irmãos. Deus, que conhecia o seu coração, disse ao apóstolo, sabia do seu verdadeiro sentimento e da grande vontade de visitá-los, e declarou a todos que sua vida era de simplicidade e sinceridade, tanto diante da igreja como do mundo. Da mesma maneira que os coríntios podiam confiar que Deus manteria suas promessas, também podiam confiar que Paulo, como representante de Deus, manteria as suas. Ele ainda os visitaria, mas em uma ocasião melhor. Então, Paulo está enfatizando essa questão, de que ele vivia conforme o mandamento de Cristo. Se ensina ou não. Então, ele não era de forma nenhuma leviano, ou jurava falsamente. Então, não teve condição, ele se explica, ele se defende e iria visitar em uma outra situação. Então, da mesma maneira como nós falhamos, talvez em alguma promessa, algum compromisso, possamos enfrentar, não atravessar a rua, por exemplo, alguém, um credor, que você deva e você não pôde cumprir, aquela sua obrigação, aí você vê ele caminhando em sua direção, você entra pela esquina para se desviar dele. Não, confronte, tenha a sua palavra, se ensina ou não, diga o problema, se desculpe e cumpra, todos os compromissos. Fazendo assim, estamos realmente seguindo a orientação de Cristo e andando no padrão do súdito do reino. Como o caso que aconteceu em Corinto, em que Paulo conhecia a importância da honestidade, da sinceridade, das palavras e ações, Deus quer que sejamos verdadeiros e transparentes em todos os nossos relacionamentos. Se não for assim, poderemos nos rebaixar, passando a divulgar rumores, fofoca e até segundas intenções, ou seja, daremos lugar a situações de procedência maligna. Então, para que a gente não alcance esse âmbito da procedência maligna, vigiemos, inclusive em redes sociais, que fala questão de divulgar rumores, fofoca, e às vezes você lê lá um fake news e você nem sonda, você nem verifica se é verdade ou não e já compartilha. Você também está sendo culpado. A Bíblia diz que nós haveremos de dar conta de tudo que falamos. E escrever também é falar. Então não pense que é só o que você falou oralmente
que vai ser julgado, não. O que você também divulgou, compartilhou, escreveu, vigiemos, né, irmão? Então, o diabo, nosso adversário, anda ao derredor buscando o que possa tragar. Então, quando ele acha uma ocasião, principalmente nessa questão de difamações, fofocas ou mentiras, né, ele vai fazer com que caiamos nessa armadilha e estejamos também propagando a inverdade. Que Deus nos ajude. Terceiro tópico, a honestidade com as nossas palavras. Palavra honestidade. Primeiro subtópico. Honestidade é uma virtude de alguém que é correto, sincero, e do hebraico temos o adjetivo yashar. Reto, honesto, correto, direito, plano, certo, justo. Jó foi descrito como um homem honesto. Está lá em Jó, capítulo 1, versículo 8. Em Atos tem uma descrição de Cornélio como um homem reto e honesto. Interessante a questão aqui de Cornélio. Está lá em Atos 10, 22. E eles disseram: Cornélio, centurião, homem justo e temente a Deus, e que tem bom testemunho de toda a nação dos judeus. Foi avisado por um santo anjo para que te chamasse à sua casa e ouvisse as tuas palavras. Aqueles homens que Cornélio envia a Pedro levam essa mensagem. E o testemunho ali que davam de Cornélio é que ele era um homem reto, um homem justo, um homem temente a Deus. Só faltava ele conhecer a mensagem da cruz, a salvação, o Senhor Jesus. Por isso que o anjo aparece a ele e pede para ele chamar Pedro, para que Pedro trouxesse a mensagem do Evangelho, para que ele se salvasse, ele e sua casa. Louvado seja o nome do Senhor. Então, um homem que era romano, era centurião, e que não era então nenhum judeu, mas temia Deus. E Deus viu ali, se agradou de Cornélio. É claro que as obras dele não podiam salvá-lo. Precisou que Pedro fosse levar, aleluias, a mensagem da cruz, do Salvador, daquele que morreu pelos nossos pecados. Então, mas mesmo não sendo judeu, mesmo não sendo crente ainda, era sincero, era reto. E é uma obrigação, principalmente daqueles que já são, que nascido de novo somos nós, se nós não vivermos dessa forma santa ou ainda estivermos vivendo a mentira. Não podemos mais viver no pecado. A gente pode até pecar, que nós somos carne. Mas filhinhos, quando pecar, lembra que tem um advogado, Jesus Cristo. Então nós podemos até falhar, mas essa falha, ela tem que nos incomodar. Ela tem que fazer mal, ela tem que ser um espinho, que a gente corra atrás de Jesus para pedir a sua graça, a sua misericórdia, confessar e deixar e alcançar a misericórdia. Louvado seja o nome do Senhor. Então, um crente que se diz crente não pode viver na mentira. Não pode viver dessa forma e achar que está tudo bem e um abismo vai chamando o outro. Aquele que tem um viver reto, jamais permitirá que saia de sua boca palavras falsas, mentirosas e enganadoras. Segundo subtópico, é possível ser honesto com nossas palavras neste mundo. Na vida daquele que o Evangelho já entrou, houve transformação plena, pois o mesmo busca não apenas curar os sintomas da doença do pecado, mas também prevenir. Então, fomos curados, fomos salvos, mas agora nós vivemos em santidade, Temos que estar, aleluia, nos desviando do caminho do mal. Não há como negar que nesse mundo muitos já adotaram a mentira como um hábito. É normal que aquele que não vive as bem-aventuranças de Cristo dizer uma mentira, com a desculpa de mentir para apoiar uma causa nobre. Então não existe mentira santa, mentira nobre, nada disso. Quem sustenta isso está comprometendo o caráter humano e um valor importante que é o respeito pela verdade. O verdadeiro discípulo de Cristo que faz parte do reino é honesto em suas palavras, íntegro no seu caráter e jamais usa as meias verdades, outra armadilha do inimigo, meia verdade, através das quais grandes mentiras têm sido ditas, sendo influenciados pelo pai da mentira, o diabo. Jesus é a verdade em essência. João 14,6, que diz: Disse-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Então o caminho passa pela verdade. E os que vivem nele são honestos em tudo, e seu falar é sim, sim, não, não. Terceiro subtópico, dando testemunho. Uma pessoa honesta revela dignidade de caráter, é honrada, digna, procede rigorosamente dentro da regra, Então o bom nome precede a honra. Salomão disse que o tortuoso é o caminho do homem cheio de culpa, mas reto o proceder do homem honesto. Provérbios 21:8, o caminho do homem é tudo perverso e estranho, porém a obra do homem puro é reta.
O verdadeiro cristão procura ser honesto no que fala, mantendo-se longe da falsidade e da mentira, conservando a verdade no coração e na conduta, pois esse é o objetivo maior. 3 João, versículo 4 diz: não tenho maior gozo do que isto, o de ouvir que os meus filhos andam na verdade. Então João, escrevendo ali a Gaio, ele diz que os irmãos tinham trazido notícias de Gaio, dando testemunho que ele andava na verdade. E João se alegrou com isso. Louvado seja o nome do Senhor. Então, se João se alegra com o seu discípulo ali, seu filho, andando na verdade, quanto mais Deus, aleluia, que é o caminho, a verdade e a vida, quanto mais Jesus. Você é conhecido por ser uma pessoa de palavra? Se dissermos a verdade durante todo o tempo, vamos nos sentir menos pressionados a apoiar nossa palavra em juramentos ou promessas. Então, se a gente dá testemunho, é claro que a gente não vai precisar jurar. Se a gente está vivendo uma vida que as pessoas olham para nós e veem a honestidade em nós, elas vão reconhecer a nossa palavra como verdadeiras e vai nos dar esse crédito, esse valor. A gente vê testemunho de muitos irmãos que, às vezes, em uma seleção de emprego, eles são optados por serem cristãos, serem crentes. Em contrapartida, também a gente vê em situações que pessoas não querem contratar crente, porque já tiveram ali uma má experiência. Que Deus nos ajude, possamos estar como imitadores de Cristo, como Paulo dizia, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo, possamos ter essa autoridade de falar assim, aleluia, para que as pessoas também vejam Cristo em nós, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Que seja assim, que essa palavra seja cumprida em nossas vidas. Concluindo, devemos viver neste mundo como verdadeiros seguidores de Cristo, sendo honestos em tudo, em especial em nossas palavras, sem recorrermos a juramentos hipócritas, profanos e desnecessários, que buscam fundamentar as conversas do dia a dia. Antes, procuremos ser simples e objetivos, dizendo sim, sim, não, não. Amém? Então, Jesus não está condenando o juramento, está condenando o juramento infame, profano, hipócrita, o perjúrio, o falso juramento. Que Deus nos ajude, nos guarde e vivamos de maneira sincera, para que a nossa palavra tenha peso, Louvado seja o nome do Senhor. Próxima lição: não retribua pelos padrões humanos. Mais um tema que estudaremos, extraindo aqui das lições do Sermão do Monte. Vamos falar então sobre vingança. Que Deus nos dê o coração puro, para que nós sejamos bem-aventurados também. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos orar? Maravilhoso eterno Deus, te louvamos, te agradecemos, Pai. Deus nos ajuda, Pai. Nos santifica para que possamos a cada dia viver conforme a Tua palavra. Obrigado pela salvação, pela graça que o Senhor nos alcançou, mesmo sendo maus, ruins, Pai, idólatras, mentirosos. Aleluia, mas a partir do momento que fomos lavados, Pai, que possamos agora viver essa novidade de vida. Tem misericórdia de nós, continua abençoando cada aluno, cada professor da escola dominical, Pai. Continua abençoando todos aqueles que estão assistindo esses vídeos, Pai, que ainda não são crentes. Aleluia, mas que possam encontrar a Sua graça, a Sua misericórdia. Aleluia, que nos atrai, através do Teu Santo Espírito, nos convence que somos pecadores e necessitados de um Salvador. Nos salva, nos lava e nos requer agora que vivamos de maneira santa até o dia da Tua vinda. Nos ajuda, Pai, e abençoa cada um que assistiu esse vídeo em nome de Jesus. Amém. E que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo permaneça sobre todos, desde agora e para todos sempre. Amém.